Olá para você que acompanha esse LDF Águas Claras, o programa Vivendo Águas Claras. E como sempre, a gente sempre traz alguém aqui que pode colaborar com a gente, conhecer um pouquinho de Águas Claras, falar um pouquinho dessa cidade. E hoje eu tô com ele, deputado federal, que já foi deputado distrital, que já foi presidente da Câmara, o mais novo, né, Rafael? Já tem uma bagagem boa aí, Rafa. Hoje eu já tô com já uma certa idadezinha já, mas eu fui o mais novo da minha legislatura e o mais novo para presidir a Câmara. Rafael Prudente. Tudo bem, Rafael? Joia, seja bem-vindo, cara. Que bacana. Obrigado, Kleber. Bom demais. Obrigado pelo convite. Ainda faltava pro meu Pois currículo estar aqui junto com você. Tinha que estar aqui, ué. Fiquei feliz assim Demorou. que recebi o convite para estar aqui. Coisa boa. Né, a gente conseguiu equalizar os horários aí. Então fico feliz aqui pela Obrigado. receptividade, não só sua, da sua equipe Obrigado. toda aqui. Muito obrigado. Rafael, eu queria assim, acho que você já deve ter falado algumas vezes de como você começou, mas já vou pular essa parte. Vamos entrar aqui no... Como é que foi o mandato de distrital para você? Como é que foi o seu primeiro? O meu primeiro mandato foi de distrital, né? Eu disputei a eleição em 2014, tive a felicidade de ser eleito. Numa primeira vez? Na minha primeira eleição. Estava falando agora há pouco com você, né? Porque a gente, quando vai disputar uma eleição, a gente tem que pensar grande. E o primeiro pensamento grande é de você disputar por um partido grande. Então, à época, eu concorri com 3 deputados distritais, com 5 administradores, com alguns secretários de Estado. E eu fui inserido na nominata para ajudar a eleger os candidatos que estavam na frente, né? Rabo de nominata. Uma escadinha para a turma. E aí eu comecei a trabalhar, deu certo. Quando você entra numa campanha, o risco que você tem é de ganhar. Né? Então, ou então, na pior das hipóteses, você faz um belo doutorado em sociologia. Eu acho que todo mundo na vida, em algum momento, devia disputar uma eleição, porque você tem a oportunidade de conhecer pessoas que você não tinha oportunidade de conhecer, de visitar lugares que você achava que não existia dentro do Distrito Federal, de conhecer culturas adversas, de dificuldades adversas também, né? Sobretudo ali, tem muita gente que mora no plano, que vem visitar Brasília, acha que Brasília é aquilo ali, mas não. Nós temos problemas crônicos, dificuldades parecidas com outros estados e unidades da federação, né? Então todos os dias eu aprendo um pouco, né? E a gente tem uma forma muito parecida de trabalhar, você é muito próximo da população, sempre visitando as pessoas, conversando, andando nas ruas, colocando uma mesa e uma cadeira lá para ouvir as pessoas no meio da rua. Então é dessa forma que eu construí minha carreira também, não foi de outra forma, foi sempre estando muito próximo, né? E rodando aí as nossas 35 regiões administrativas, dá um trabalho danado. Eu imagino. Mas esse período que eu fiquei na Câmara, respondendo a sua pergunta do período que eu fiquei na Câmara Legislativa, ali a gente sempre falou que ali é uma grande caixa de ressonância dos problemas e das soluções da cidade. Tudo vai parar ali na Câmara Legislativa. Principalmente as coisas que não são resolvidas pelo Palácio do Buriti, as pessoas vão recorrer ali no Parlamento aqui do Distrito Federal. Né? Então ali você passa a entender, com o passar dos anos, você vai aprendendo muito mais o que é o DF, quais são as dificuldades de cada região administrativa, quais são os problemas crônicos, as soluções possíveis também. Então a gente acaba tendo um conhecimento muito grande de cidade que a gente só adquire com o tempo. Né? E pisar dentro da Câmara pela primeira vez, teve coisas que você achou que ia fazer e não conseguiu fazer? Teve esse desafio como um primeiro mandato? Achei que pudesse ser assim. Opa, peraí que eu vou virar para cá, que não é bem assim. Não, completamente diferente. Completamente diferente. Eu achei que eu ia conseguir resolver tudo ou quase tudo. E depois a gente viu que no parlamento, a gente depende única e exclusivamente do suor e da saliva e do convencimento junto ao governo. Porque dificilmente alguém te aborda na rua pedindo alteração de um projeto de lei. Dificilmente alguém te aborda na rua pedindo a inclusão de uma matéria importante na legislação tal, para você alterar. Esse é o trabalho do Legislativo e o trabalho de fiscalização de contas públicas, um trabalho de fiscalização dos serviços públicos. Executivo. Mas 99% de todas as demandas que chegam até nós não estão sobre a nossa responsabilidade ou a nossa caneta para resolver. Então, eu venho da iniciativa privada. Então, tudo que eu aprendi a fazer foi receber demanda, receber um problema, na hora eu tenho que tomar decisão. Executar. E tomava, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Mas a gente tomava decisão e tirava aquele problema da frente, era um problema a menos que estava resolvido, solucionado. No governo, não.
Ali você tem que pedir para o administrador, você tem que pedir para o governador, você tem que pedir para um secretário, você tem que trazer recurso, né? Então, cada demanda é uma peregrinação imensa, às vezes por um problema pequeno que precisa ser resolvido, né? Então, muito difícil, muito complexo e complicado a minha mudança de cultura, né? Que eu tive que entender a burocracia do Estado, que eu já conhecia, mas conhecia do outro lado do balcão. Então, fui viver na plenitude, né? Quando eu fui presidente da Câmara, da mesma forma, mas a gente conseguiu, com muita luta, com muita força de vontade, por exemplo, a gente colocou de pé a TV Legislativa para dar mais transparência para as pessoas, todo mundo vê a televisão, a gente colocou o Candangão para ser transmitido, para fazer uma grande inauguração da nossa TV. E isso em 30 anos de Câmara Legislativa, ninguém tinha colocado. O painel eletrônico de votações. Ninguém sabia como é que o deputado votava. Nem de que forma, nem que sim, nem que não, se estava presente, se não estava. A gente colocou. Então, são coisas básicas, a gente colocou o painel eletrônico de votações ali dentro. Então, assim, tudo aquilo que eu me comprometi a fazer, mas foi muita luta, assim. 4 anos que na iniciativa privada a gente resolvia em 30 dias. Em algumas demandas a gente demorava 2, 3, 4 anos para fazer a entrega. Né? Mas é difícil para nós, é difícil para todo mundo, mas a gente nunca deixou de dar atenção a todas as demandas, né? Ali no nosso gabinete a gente sempre recebe muita demanda. Como eu estou muito nas ruas, a gente recebe muitas demandas e a gente é muito franco sempre, né? Se dá para resolver, se não dá para resolver, e se não dá para resolver na hora, quanto tempo a gente vai conseguir, ou se é um problema irresolvível mesmo. Então, sempre de uma forma muito, muito franca, eu criei uma parceria muito grande com os moradores, com a sociedade de uma forma geral, sempre com um diálogo muito franco e muito aberto. Né? E o que mudou da legislatura do distrital para o federal? Olha, primeiro a gente passa a ter um conhecimento de país que a gente não conhecia, né? Ali, todos os dias em votações, eu estou ali do lado do deputado do Piauí, do Paraná, de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, do Ceará. Então, a gente tem oportunidade de ver o que está funcionando nos estados, ver as dificuldades dos estados, ver os programas que não estão funcionando, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, e a gente trazer ideias e também passar ideias boas daquilo que está acontecendo aqui no Distrito Federal, para que seja também ampliado para outras regiões do país. Mas eu tenho focado muito, claro, na parte legislativa, claro, na parte de troca de ideias. A gente conseguiu trazer para cá alguns programas importantes, alguns projetos importantes. Agora eu destinei recursos para fazer mutirão de catarata, mutirão de cirurgia oftalmológica. Começou ontem o mutirão de consultas oftalmológicas. Foram quase 30 milhões só nesses 2 programas. Começou uma contratação de uma instituição para fazer 7 mil cirurgias e 36 mil consultas na parte oftalmológica. A gente construiu um projeto dentro da Secretaria que está para ser lançado aí no 2º semestre para as crianças com autismo, também para pessoas com obesidade. E isso a gente coleta algumas informações de alguns outros estados de que forma que foram feitos e como foi resolvido. Mas, sobretudo, buscar dinheiro novo, buscar recursos novos do governo federal, buscar investimentos do governo federal para cá, o que ficou perdido ao longo dos últimos anos. Por exemplo, eu não vi uma placa nos últimos 4 anos, não estou falando aqui de questão ideológica, dizendo que um é melhor ou pior do que o outro. Não tem uma placa aqui no Distrito Federal. Se alguém souber, pode mandar aqui no portal de notícias de vocês, aqui no site de vocês, se tem uma placa com o nome do ex-presidente da República. Não tem. A turma deixou, né, caminhar frouxo e eu não vi investimentos aqui. E eu digo para você, são 3 investimentos extremamente importantes que há muito tempo a gente aguardava. A gente conseguiu liberação do financiamento do PAC pelo BNDES para a expansão do metrô de Samambaia, uma obra de quase 400 milhões. Legal. O ministro é do nosso partido, a gente deu sorte também. A expansão do metrô de Samambaia, de Ceilândia e de Samambaia, cada uma das obras em torno de 450 milhões de reais. A obra, inclusive, essas 2 obras, uma obra está aguardando sair a licitação, está em fase final de contratação da empresa, e a outra de Samambaia já começou, agora está parada porque a capacidade de pagamento de GDF, quando assumiu o PAC, era A e agora está C.
Então, se não tem capacidade de pagamento, o BNDES bloqueia o recurso. É uma coisa que a gente tem cobrado do governo para recuperar nossa capacidade de pagamento, seu fôlego financeiro, para poder retomar a obra. Enquanto isso, o governo vai ter que continuar fazendo algum esforço, se é que tem condições, de fazer um esforço para conseguir tocar a obra com recurso próprio. E tem a BR-080. A BR-080 de Braslândia, ali a única cidade que não era ligada por uma pista dupla era a cidade de Taguatinga ali com Braslândia. A gente agora com a 26 de setembro, né, que tem muito mais pessoas morando ali, é uma obra extremamente importante que morreram centenas de pessoas ali ao longo dos anos. Então, uma obra de mais de 400 milhões de reais também, está sendo executada 100% com recurso da União e que já foi inaugurado, se eu não me engano, já 50% dela. Não é uma obra qualquer, é uma obra para a vida toda, com concreto. Então, assim, eu estou falando aqui rapidamente de 3 investimentos importantes que nós participamos efetivamente, de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Né? Então, são investimentos, assim, esse é o meu objetivo principal lá na Câmara. Primeiro, defender os interesses da nossa cidade. Por 2 vezes o governo quis fazer a alteração do cálculo do fundo concessionário. A gente já está passando dificuldade financeira aqui no DF. Imagina com a mudança do cálculo do fundo concessionário, porque por 2 vezes o governo quis mudar. A nossa bancada é pequena, mas valente ali dentro, né? No meio de mais de 600 parlamentares, né? Entre senadores e deputados. Então, foi uma luta árdua, mas a gente tem tido resultado. Primeiro, defendendo os interesses do DF, como a questão do fundo concessionário e tantas outras matérias, e, sobretudo, também buscando recursos para a gente conseguir fazer mais investimentos aqui. E uma forma da gente ver você aqui dentro da nossa cidade de Águas Claras é através do Renova DF. Exatamente. Esse é um dos programas que a gente, conversando com os colegas lá... Isso aí, esse programa foi criado no mandato passado e o governo não tinha dinheiro para fazer. Então, a gente conseguiu economizar recursos da Câmara. Eu não sei quanto é que está o orçamento da Câmara Legislativa, mas quando estava na minha gestão, ele começou em 600 e terminou em quase 700 milhões de reais para ser feito tudo. E aí eu conversei com o governador, esse programa vai dar certo. E ele vai ser transformado num programa de Estado se você deixar a gente lançar. Na época, eu conversei com o secretário do Trabalho, que era o Thales, ainda é o secretário Thales, e a gente economizou lá, se eu não me engano, foram 60 milhões de reais em um ano. Nossa. Aí nós pegamos esse recurso todinho e colocamos à disposição da secretaria para contratar, e ali, basicamente, 80% do recurso é para custeio de pagamento de um salário mínimo daqueles profissionais. Então, a gente começou com ciclos de 3 mil. E foi um sucesso. Né? Hoje, por exemplo, esses programas que a governadora tem ido, de lançamento nas cidades, o GDF na porta da sua casa. Primeira equipe que chega, GDF na sua porta. Isso. Primeira equipe que chega é a equipe do Renova. Fala assim, onde é que está precisando revitalizar aqui? Então, coloca a turma toda lá, revitalizando e aprendendo uma profissão. E mais do que isso, com o passar do tempo, foi aperfeiçoando. A gente conseguiu fazer muita inserção, tanto de pessoas indicadas pela Secretaria da Mulher, quanto de pessoas indicadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Pessoas que estão recebendo benefício, ou estão nesse centro POP, no caso de acolhimento. A gente tira essas pessoas, dá um trabalho para ela e depois a gente arruma um emprego para ela. E muitas vezes aquelas que querem trabalhar mesmo, já sai dali para uma vida nova. Né? E deixa também dessas pessoas terem que participar desse monte de programa social que existe hoje. E também mulheres vítimas de violência doméstica. Tem dependência econômica, muitas vezes dependência econômica do marido, da família. E a gente coloca no programa, assim, a gente já teve centenas ou milhares de depoimentos tão bacanas. Olha só. Só no programa Renova já foram mais de 31 a 32 mil pessoas que passaram pelo programa. E a política milhares é isso pra delas. você, Rafael? Exatamente, né? Você ver um problema, você criar um programa para solucionar, não o problema todo, mas que seja parte dele. Você vê que uma pessoa, 2 pessoas transformou a sua vida. Por onde a gente anda, a gente vê pessoas que foram transformadas através de programas como esse. Seja o Renova, seja o Qualifica, seja através desses programas sociais como um todo, que eu tive o privilégio de participar. Ver ali a transformação direta na vida daquela pessoa. É isso que é o bacana da política. A gente conseguir fazer a política boa, né? Chegar na ponta. Política boa. Pessoas em situação de rua é um problema que a gente tem muito aqui em Águas Claras.
E a gente escuta falar assim, né? O governo ele tem essa saída para esse morador, tipo assim, ele tem ali um plano que esse morador, se ele quiser, ele tem condição de sair daquela situação? O problema é que a maioria, infelizmente, ele não quer sair daquela situação. Ele não quer sair dos benefícios sociais, está na rua, mas está recebendo um benefício, né? E o benefício, a pessoa for assinar carteira, ele vai perder. Então, ele não quer, às vezes faz conta. Aí junta os benefícios do governo federal, junta os benefícios do governo local. Família, às vezes, tem uma renda aí de R$ 1.500, uma família que tem 2, 3 filhos. Aí, às vezes, vai sair para trabalhar, para receber um salário de R$ 1.500, R$ 1.600, um salário mínimo, para fazer um serviço de portaria. Acaba não compensando. Acaba não compensando, né? Inclusive, esse é um debate que eu tenho travado lá na Câmara Federal. Já aprovamos, inclusive, algo parecido para o trabalhador rural, para que... Tenho certeza que no shopping, aqui, os moradores, os empresários da cidade, têm muita dificuldade de contratar mão de obra. Nossa! A gente tem o menor índice de desemprego da história aqui do Distrito Federal, né? Agora, desde o início desse ano, mas isso não conta as pessoas que estão recebendo benefício, né? Então, a gente tem trabalhado lá, é uma matéria polêmica. A gente não quer acabar com o benefício de ninguém, mas já que a gente não consegue acabar com o benefício, vamos deixar as pessoas também assinar a sua carteira e receber o benefício, porque o governo vai ter que já está na conta. Já está na conta, já está no orçamento. Esse programa não vai reduzir nunca, porque começou com 2 milhões e está mais de 20. E daqui, né, pouco tempo, amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais pessoas. Então, eu defendo que essas pessoas, a gente faça uma regra de transição bem alongada, bem esticada, para que essas pessoas possam ter a liberdade de não fazer só bico, né, de não fazer só trabalho por fora, mas que também possa ter recebendo o seu benefício, mas também estar com carteira assinada, contribuindo com o INSS, contribuindo com o FGTS. Porque, veja bem, Kleber, nós temos aí, vamos colocar 200 milhões de pessoas no Brasil. Você pega 50 milhões de pessoas que são abaixo de 16 anos, não podem trabalhar. Tirando o menor aprendiz também, mas também que economicamente não ativo. Você pega 50 milhões de pessoas que direto ou indiretamente recebem Bolsa Família. Né? De famílias, né? Contando com os familiares. 50 milhões de pessoas. E nós temos 50 milhões de pessoas aposentadas. Sobra 50 milhões de pessoas para pagar essa conta toda. Não tem como. E ninguém faz essa conta, mas é uma conta tão simples, assim... Eu posso errar por 1 milhãozinho para cá, 2, 3 para lá e para cá, mas assim, de uma forma genérica. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E desses 50 milhões ativos, nem todo mundo está trabalhando com carteira assinada, entendeu? Então, isso lá na frente vai dar um colapso econômico na conta de previdência, né? Colocando em risco, inclusive, os próprios pagamentos desses programas sociais da União, né? Então, a gente tem que colocar isso em voga, sim, porque... É pouca gente produzindo para uma conta muito grande para pagar. Volto a dizer, eu não sou contra, eu inclusive ajudei a criar muitos desses programas sociais. Mas o governo, como eu vejo que o orçamento para esses programas sociais ele só cresce, não adianta fazer outra coisa. Nós temos que autorizar essas pessoas a poderem trabalhar, recolher seus impostos e receber aquilo ali como uma renda extra, entendeu? Depois, lá na frente, ele conseguiu receber um salário maior, conseguiu cuidar melhor da sua família, aí naturalmente o Estado tira aquela pessoa daquele determinado programa, fazendo uma regra de transição lá na frente, que não é claro. A gente votou do trabalhador rural, creio que a próxima é do trabalhador da cidade. Deputado, de toda a sua participação na época como distrital e como federal, o que você mais se orgulha de ter? Pô, esse aqui foi um trabalho que eu realizei, que eu tenho um dedo aí importante e eu gosto. Você... Kleber, não são tantas ações assim, é difícil você colocar, mas assim, são pautas completamente diferentes. Nós falamos aqui da criação de um programa através de um orçamento economizado pela Câmara Legislativa. Nunca falou de economia da Câmara, né? Economia da Câmara. Então, enquanto eu estive lá, a gente economizou o recurso, fez tudo o que tinha que fazer, foi mais eficiente e a gente colocou recurso no programa. O programa Qualifica DF também, que nasceu de uma vontade nossa, junto com o secretário, junto com o governador Ibanez, junto com o deputado Robério. O aluguel social para vítimas de violência doméstica, que foi regulamentado a legislação tem pouco tempo. A gente conseguiu, tenho certeza, né, que a gente conseguiu salvar a vida de milhares de mulheres que estavam passando por uma dificuldade, não tinha como sair de casa, agora tem condição de receber um aluguel e cuidar da sua
cuidar da sua vida, né? Cuidar da sua família num início, num recomeço. E todos esses programas, a gente fala de programas de qualificação profissional, mas a gente está falando de programas de ressocialização também. Tem uma lei que pouca gente sabe que é minha, mas que está no bolso de todo mundo. Todo mundo que tem carro elétrico ou carro híbrido não paga IPVA. Isso não é por acaso. Na época do governador Hollenberg, eu era da comissão de orçamento. O presidente à época era Gaciel. E nós conseguimos aprovar uma legislação. E antes de aprovar a legislação, nós já deixamos na lei orçamentária a previsão de isenção de IPVA de carro híbrido e elétrico. E por que a gente conseguiu na época? Porque só tinham 3 na cidade. Então não tinha que fazer cálculo de renúncia fiscal. E isso deu tão certo porque Brasília virou um grande polo de venda desses veículos aqui. Imagina a arrecadação que o Estado tem de ICMS, de gente que vem comprar carro aqui, emplacar carro aqui no Distrito Federal, de várias unidades da federação. Então foi uma medida que a gente pensou no futuro e a gente vê que foi uma decisão acertada, né? Então creio que governo nenhum vai ter coragem de mexer tão cedo nessa isenção desse PVA, ainda mais com essa guerra que acontece no mundo todo, a volatilidade do preço do petróleo. O presidente da República agora colocando um subsídio, que eu não sei se é o correto, porque você tira o recurso do orçamento que deveria cuidar de saúde, de educação, de transporte, de infraestrutura, de tanta coisa, sobretudo para investimento em áreas mais carentes, para pagar um combustível, né, que é utilizado pelas grandes empresas, pelas pessoas que têm carro, que teoricamente não são as pessoas mais à margem da sociedade, né, e mais dificuldade na sociedade. Claro que tem que fazer, a gente tem que cuidar também dessa questão do preço da gasolina, mas muitas vezes o governo coloca a mão, né, em cima de um processo que todo mundo vai ter que pagar a conta. Queria uma visão sua sobre o que você acha do formato das administrações regionais e o que você acha que daria para melhorar. Olha, as administrações regionais, no passado, elas tinham muita força, né? Elas eram era uma prefeitura mesmo que resolvia grande parte dos problemas. As administrações regionais hoje, elas viraram uma espécie de ouvidoria. Tem problema de iluminação pública. Ele vai pegar, vai receber o pedido, vai mandar para a sede. Exatamente. Tem problema de esgoto. Vai pegar o pedido, vai mandar para a CAES, vai acompanhar. Precisa fazer aqui uma operação tapa-buraco. Não tem maquinário em quase todas as regiões administrativas, não tem. Tudo isso é centralizado pela Nova Cap, pelos polos que foram criados pelo governo. Eu acho que tem que se empoderar as administrações regionais. Ali tem que ser uma espécie de prefeitura mesmo. Ali tem que ter um representante da SEB ali dentro, tem que ter um representante da CAESB ali dentro, né? Tem que ter uma equipe de pronta resposta para atender com maquinário, com os equipamentos que estão centralizados na Nova Cap. Mas a Nova Cap, muitas vezes, ela fica recebendo demanda de todos os locais. E é difícil você priorizar uma determinada localização. É do administrador que chora mais e que pede mais. Então, eu sempre fui, né, um defensor da descentralização do governo. E eu acho que as administrações poderiam ser muito mais bem utilizadas, com pouca coisa a mais, um pouco mais de integração do governo, para dar mais autonomia para o administrador poder trabalhar. Vocês recebem aqui demanda de tudo quanto é jeito. Exato. Né? 90% delas não é o administrador que vai resolver. Exatamente. O administrador vai resolver o quê? Um atestado de viabilidade para o empreendimento, né? Um alvará de funcionamento, isso. Né? Que talvez isso nem precisaria passar pela administração, porque pode ser automatizado. Hoje isso é automatizado no Brasil todo. Exato. Então, cumpre lá os pré-requisitos e já faz um sistema automático. Né? Talvez nem precisaria estar nas administrações regionais. Então, eu acho que ela tem que ser mais bem empoderada, tem uma função muito tolhida, vamos dizer assim. Deputado, estou nesse momento como pré-candidato a deputado distrital. Qual a dica que você me dá? A dica é ouvir as pessoas, caminhar muito, gastar muita saliva, muita sola de sapato, contar para as pessoas aquilo que você pretende fazer, aquilo que você já fez. No meu caso... Desculpa, pessoalmente, isso mudou a sua vida? Tipo assim, poxa, se eu soubesse, não tinha entrado na política. Não, minha vida... como é que tá? Você concilia bem isso? Eu já pensei em desistir algumas vezes, sabe? Em não disputar a eleição. Na minha primeira eleição, eu estava com uma vida muito tranquila. Eu tinha acabado de casar, estava com meu filho pequeno, tinha conseguido comprar um apartamento lá no Noroeste, né, na época.
Tava tudo bem. Tava tudo tranquilo. Economicamente bem também, sempre gostei muito de trabalhar. Mas aí me veio um convite, eu não aceitei, mas topei ajudar algum outro projeto político, né? Juntando o nosso grupo, juntando a nossa equipe, o pessoal que trabalhava comigo. E esse movimento foi crescendo e o objetivo era da gente criar um movimento para escolher alguém para apoiar. Mas o movimento foi crescendo, quando eu fui ver, eu já estava dentro de uma campanha sem saber. Então foi de uma forma muito natural, não foi muito planejada. Mas como eu já tinha um certo conhecimento de cidade, porque eu sempre rodei muito as cidades, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu adquiri durante o período da minha primeira eleição. Mas a gente, quando eu vi, eu estava no meio de uma campanha e tal, e aconteceu o que aconteceu, eu tô lá até hoje. E ao longo desse período, a gente vai criando um amor pela cidade, vai criando um grupo, vai criando pessoas que acreditam tanto em você que é difícil de você simplesmente chegar para as pessoas, eu acho que eu cumpri já a minha missão, tá tudo certo. Né? Eu penso muito nisso porque eu tenho 3 filhos, eu tô com uma filha agora de 5 meses em casa. Né? Todo dia que eu chego em casa ela está maior, eu estou acompanhando pouco o crescimento dela, mas eu creio que em algum momento espero ter contribuído com a população e abrir espaço para outras pessoas também. Quando eu vinha candidato a deputado federal, era exatamente essa minha ideia, abrir espaço para que alguém novo pudesse fazer um trabalho diferente na Câmara Legislativa. Eu acho que em 8 anos eu dei minha contribuição. Legal. Dei minha contribuição durante esses próximos 4 anos. Vou ainda disputar essa eleição e vou contribuir durante esse período dos próximos anos, se a população achar que eu mereça continuar. Né? Mas eu tenho planejado, sim, abrir espaço para outras candidaturas, treinar outras pessoas, pegar pessoas do nosso time, do nosso grupo, pessoas que queiram, né, representar a população, para poder formar e poder continuar prestando um bom serviço à sociedade, às vezes em outra área também. Política, para mim, nunca foi profissão, sabe? Então, não pode ser profissão. Ali tem que ser uma dedicação temporária de mandato. E você acredita nessa política do bem no seguinte sentido? Talvez a nossa geração tenha sido uma geração que tenha sido doutrinado, ou até com os próprios... Meu pai mesmo era um cara que falava assim, política não. Então isso, de certa forma, afastou boas pessoas da política, né? Então, assim, você é esse cara que acredita na boa política. Eu sempre acreditei na política que transforma, né? Esse sempre foi o nosso principal objetivo. E nós temos nos dedicado muito a essa política. Então, Kleber, eu sou um entusiasta assim, de pessoas de bem, de pessoas que têm projeto, de pessoa que tem propósito para que ela possa seguir em frente. E você construiu uma história, né, de muito respeito aqui com a população, sobretudo aqui em Águas Claras, todas as regiões aqui, de uma forma especial aqui ao redor. Você faz política 24 horas, você... e não recebe salário para isso. Né? Você é um ouvidor da cidade sem ser ouvidor do GDF para cobrar salário para isso. Então você já presta um serviço social muito grande, sabe? E eu tenho certeza que com esse serviço que você presta à sociedade, somado a um mandato com um gabinete, com equipe para poder ajudar as pessoas de uma forma maior ainda e mais macro, sabe? Eu acho que a população só tem a ganhar com o seu trabalho. Eu torço por você. Fiquei muito feliz de estar aqui, de conhecer um pouco mais da sua história, de conhecer a estrutura aqui, um pouco da história de como nasceu, né? O DF Águas Claras, o respeito que a gente vê que as pessoas têm por você. Isso tem um valor muito grande. E eu tenho certeza que as pessoas vão saber reconhecer isso na urna, né? Poxa, então fica o meu pedido aqui pro pessoal que é de Águas Claras, vocês têm um guerreiro aqui. E que eu rodo muitas cidades, é difícil você ver uma pessoa que tem um trabalho social de atendimento à comunidade. Né? Na verdade, acho que foi a primeira vez que eu vejo assim aqui, né? Da forma que você faz. Estruturado, com um mapa de demanda, o que está resolvido, o que não está resolvido, foi a primeira vez. E isso tenho certeza que a população vai saber reconhecer, e a população sabe reconhecer quem trabalha. Sabe sim. Né? Hoje, Kleber, a maior dificuldade nossa, né? A população está muito, por conta de alguns projetos políticos aí nacionais, a população fica muito polarizada. Parece que o objetivo
de um lado é destruir o outro. Né? E a gente vê pouca proposta. O que o governo federal vai fazer para a segurança, para o transporte, para cuidar das pessoas, para abrir creche, abrir escola, deixar as nossas crianças mais bem preparadas para o mercado de trabalho, né? Com um índice melhor do IDEB, enfim. E eu nunca trabalhei em cima de polarização. Eu nunca vi você e ninguém nunca me viu pegando o microfone para falar mal de pessoa A, B ou C. Se eu não posso falar bem, eu não falo nada. Eu simplesmente sou um recebedor de demandas e a gente tenta resolver. Então, o nosso trabalho, por isso que eu me identifico muito com você, porque o nosso trabalho é muito parecido, né? O meu gabinete também é uma ouvidoria, as pessoas que trabalham comigo estão nas ruas, ninguém fica fechado dentro de gabinete, né? As pessoas estão nas ruas, ouvindo as pessoas, levando as demandas e a gente tentando resolver. Muito bacana. A gente tenta resolver tudo, nem sempre a gente consegue, mas a gente dá uma resposta também. Mas olha só, você falou dessa coisa do reconhecimento da comunidade, e da população em si, um trabalho bem feito. Talvez seja por isso que porque você sabe que aqui é jornalismo, né? E jornalismo escuta muito falar do seu nome aí. Obrigado. O que você está achando dessa coisa de falarem do seu nome para governador? Como é que você está lidando com isso, Rafael? Ô, Kleber, eu acho muito bom, rapaz. Eu acho bacana, porque é o seguinte, tem políticos na cidade que o pessoal fala assim, esse aqui já devia ter se aposentado há muito tempo. Esse aqui eu não sei o que está fazendo. Então, volta e meia, a gente escuta comentários aí, não muito positivos, de determinados políticos. E eu fico muito feliz, porque as pessoas ainda não estão com ideia de me aposentar da política, né? Apesar de que no dia 4, alguns vão se aposentar e outros vão nascer, outros vão ser reconduzidos. Eu fico muito feliz porque isso é reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo. Né? São quase 12 anos de serviço prestado à população, com muita correção, sempre com uma palavra muito franca, muito aberta, sem envolvimento em absolutamente nada de errado. E olha que eu fui presidente da Câmara Legislativa e poucos presidentes sobreviveram àquela cadeira. Né? A gente ordenou muito recurso quando esteve lá. Agora na Câmara Federal também a gente tem um volume grande de emendas que a gente tem que prestar contas à sociedade. Então eu tenho trabalhado de uma forma séria durante esse período todo, não só eu, mas a nossa equipe como um todo. E isso é um reconhecimento, né? De que as pessoas lembram o nosso nome. Exato. Sempre, acho que o Rafael merece continuar numa disputa para federal. O Rafael tem tamanho e tem estofo e tem conhecimento de cidade para disputar o governo também. Então eu fico feliz e agradecer aqui a população aqui do DF que vem acreditando no nosso trabalho. A gente espera poder continuar a retribuir. Você está com o coração leve sobre isso e eu sei que é uma escolha de time, mas se o time te escolher, você está pronto? Eu falei, inclusive, numa entrevista esses dias, eu acho que esses 12 anos de vida pública, os postos onde eu passei, tanto como deputado distrital, depois como presidente da Câmara, 4 anos, eu fui o primeiro a ser reeleito na história, fui o primeiro a sair da presidência da Câmara para assumir um cargo de deputado federal, com votação expressiva, né, pela contribuição que a gente tem dado aqui ao nosso Distrito Federal. Eu estudei para isso, agora nesse mandato eu fiz um mestrado em administração pública, para eu entender melhor a cabeça do servidor público, né? Eu sou um servidor público, mas a minha origem é outra. Então eu estudei para isso também. Então me sinto hoje preparado para assumir qualquer missão, seja eleitoral, seja de secretário, seja qual for a missão, pelo conhecimento que eu tenho de cidade, seja qual posto que eu tiver, eu vou poder contribuir muito com a cidade. Rafael, obrigado. Agradeço esse papo. Valeu, Kleber. Parabéns pela contribuição que você tem dado ao DF, todo esse tempo, esse trabalho bacana que você vem fazendo aí. Ô, Kleber, eu quero me colocar à sua disposição, porque você recebe uma série de demandas aqui. A gente ainda não tinha tido esse contato pessoalmente, mas colocar o nosso gabinete para ser um cobrador junto com você das demandas aqui de Águas Claras. A gente acompanhou de perto aqui algumas entradas que foram feitas, algumas pontes. Né, a gente está acompanhando aí a licitação para fazer uma escola. A gente participou do programa, da criação do programa do cartão creche, que não tinha, só tinha uma creche aqui, então a gente ampliou aí, fez convênio com uma série de creches particulares. Também estamos aí aguardando esse ano a inauguração de uma unidade de pronto atendimento para poder atender a população aqui de toda a região. Então a gente tem um conhecimento. Aqui tem uma forma diferente de se fazer política e você sabe ter acesso às pessoas lá na ponta. Então eu quero poder ser um canal de contribuição aqui da sua empresa, aqui do seu site, das pessoas que confiam no seu trabalho, para que a gente faça
faça uma cobrança em conjunto Poxa. e essas entregas possam ser feitas. Então, conte comigo aí para auxiliá-los aí nas demandas aqui dos moradores de Águas Claras, que a gente sempre teve um carinho e um respeito muito grande. Fico muito feliz e usarei. Combinado. E a população, de uma forma geral, estou lá no gabinete 260 da Câmara Federal. Ótimo. Né? Então, e também nas ruas, né? Nas ruas. Hoje eu vou tô aqui em Águas Claras, daqui a pouquinho eu vou lá para Taguatinga e sigo lá para o Guará mais tarde, né? Então, a gente está sempre aí rodando as cidades. Rafael Prudente? É só digitar lá Rafael Prudente, lá no Instagram que vai achar, no Facebook, tem meu site também. Tem lá um resumo. É importante as pessoas nos acompanharem. Faço esse pedido aqui. Com certeza. Nas redes, porque para as pessoas, a gente falou de algumas pautas aqui, mas ali as pessoas vão saber o meu dia a dia, se eu trabalhei, se eu não trabalhei. É o seguinte, não dá para mentir mais para a população. Não, exatamente. Quem quiser mentir, vai ser pego na mentira. Porque quem ficou em casa, quem ficou em gabinete, vão olhar lá, ver o que a pessoa fez lá depois da campanha, 2023. O que o mandatário fez? Ele esteve na rua, ele visitou uma cidade, ele esteve em Planaltina, teve em Águas Claras, teve em Ceilândia, ou ficou no gabinete, ou ficou só fazendo discurso na Câmara, né? Então a população tem que avaliar efetivamente. Bacana. Eu espero que mesmo num cenário de polarização, as pessoas possam apoiar aqueles projetos que têm entregas reais para as pessoas. E é isso que você faz aqui. Obrigado, fico feliz. E peço para que Deus te ilumine, né, nesse período, na sua disputa, na sua campanha, né, mas peço que Deus te ilumine e continue usando a sua vida para fazer o bem para o nosso DF. Eu vou estar na sua posse lá. Já mudou a posse agora não é mais dia 1º, né? Acho que é dia 5 a dia 6 de janeiro. Vamos ver. Vou estar na tua posse lá na Câmara Legislativa. Vou torcer por você. Galera, é isso. Rafael Prudente aqui. É uma simpatia. Gostei demais desse papo aqui. E a gente vai se falar mais vezes. Um abraço para vocês com Deus. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Aê, pô.